Bom, a gente já viu que funções são uma coisa muito importante no mundo da programação, certo? E nesse vídeo eu vou te mostrar um mecanismo útil e poderoso que pode ser feito a partir de uma função. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev! Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que é recursividade, né? Ou seja, o que são funções recursivas. Bom, de acordo com a Wikipedia, recursividade é um termo para descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado. E um bom exemplo disso são as imagens repetidas que aparecem quando dois espelhos são apontados um para o outro, assim. A recursão é o processo pelo qual passa um certo procedimento, quando um dos passos do procedimento em questão envolve a repetição completa desse mesmo procedimento. Um procedimento que se utiliza da recursão é chamado de recursivo. Também é chamado de recursivo qualquer objeto que seja resultado de um procedimento recursivo, pois na programação a gente também utiliza recursividade. Então vamos ver o que é recursividade na programação? E no mundo do desenvolvimento de software, recursividade é um mecanismo de programação no qual a definição de uma função ou objeto refere-se ao próprio objeto sendo definido. Uma função assim é chamada função recursiva. Assim, função recursiva é uma função que é definida nos termos de si mesma. Difícil de entender com essas palavras, né? Então vamos tentar explicar de uma outra forma. O nome recursividade vem de uma função, ou seja, um pedacinho de código ali, que pode chamar a si própria. Deu para entender melhor assim? Bom, e como é que a gente cria uma função recursiva? A gente precisa de duas coisas. A primeira coisa a se providenciar é um critério de parada, assim como a gente viu com os loopings, né? Com as estruturas de repetição. Isso vai determinar quando é que a função vai parar de chamar a si mesma. E a segunda coisa que a gente vai precisar é um passo recursivo, tentando resolver um subproblema do problema inicial. Bom, acho que nada melhor do que a gente ver um exemplo rodando aí para você entender do que a gente está falando, né? E esse exemplo que a gente vai ver aqui, ele é bem tradicional no ensino de programação. Você deve se lembrar de um assunto aí da matéria de matemática, né, provavelmente do colegial, que é o fatorial. O fatorial de um número natural n é o produto de todos os números positivos menores ou iguais a n. E a sua notação é um ponto de exclamação. Por exemplo, o fatorial de 5 é escrito assim, 5, ponto de exclamação. E a conta desse fatorial é feito assim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, o fatorial de 5 é igual a 120. Já o fatorial de 0 é igual a 1, ou seja, 0, exclamação, é igual a 1. Sabendo dessas informações, a gente pode criar uma função que serve para calcular o fatorial de qualquer número. E como é que fica isso no código? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Bom, eu estou aqui no replit.com, nosso ambiente online JavaScript, tá? E eu já coloquei aqui, já criei uma funçãozinha para calcular o fatorial, tá? Então, vamos ler aqui. Function fatorial, entre parênteses o n, né, que n é o parâmetro que vai entrar, ou seja, o número que eu quero calcular o fatorial, tá? Depois, aí na sequência, eu abro chaves, e aí eu tenho um critério de parada dentro desse if, tá? Então eu tenho lá, if n igual a 0, retorna 1, né? Então esse aqui é o critério de parada, que é a primeira coisa que a gente precisa ter aí antes de criar uma função recursiva, tá? Então quando n for 0, eu retorno 1, tá? Agora se esse n não for 0, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou retornar o n, que é o número que eu recebi, vezes o fatorial de n menos 1. Bom, e olha só que legal. Então eu tenho uma função chamando ela mesma. Olha só. Então uma função fatorial está chamando aqui embaixo ela mesma, tá? Só que está chamando ela mesma com um número menor do que entrou. Então, no caso do exemplo que eu acabei de falar, fatorial de 5, o que vai acontecer? Eu vou chamar
essa função aqui para calcular o fatorial de 5, ou seja, o n vai ser 5. Ele vai entrar ali no if, onde eu vou ter lá, if é igual a 0, não é. Então ele vai entrar no else, tá? Onde ele vai fazer a conta. N vezes fatorial de n menos 1, ou seja, 5 vezes o fatorial de n menos 1, que é 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar ele novamente, né? Ou seja, eu vou chamar ele dentro dele mesmo, tá? E eu vou lá calcular o fatorial de 4. 4 é igual a 0? Não. Então, eu retorno o quê? 4 vezes o fatorial de 4 menos 1. Ou seja, 4 vezes o fatorial de 3. Tá? Estou chamando a função de novo, ela mesma. Então eu vou entrar de novo ali no fatorial de n, onde n vai ser igual a 3 agora. E assim sucessivamente até que n seja 0. Nesse caso, o que vai acontecer? N é igual a 0 ali no if? Sim, então ele vai retornar 1. E aí ele vai ficar retornando 5 vezes até chegar no cara que chamou ele originalmente. Tá? Eu estou chamando ele aqui nesse console.log. Tá? Então eu tenho aqui o console.log, um texto aqui, o fatorial de 5 é concatenando aqui com o resultado da chamada da função fatorial com 5, né? Passando 5 aqui como parâmetro. Tá? Então vamos rodar aqui para ver o que acontece. Ele vai dar o resultado aqui que é 120. Tá? Mas o que aconteceu aqui realmente foi que na hora que eu chamei esse fatorial de 5, ele vai entrar na função, vai chegar um momento ali que ele vai chamar ele mesmo, só que dessa vez com o valor 4. Depois ele vai chamar ele mesmo com o valor 3, ele mesmo com o valor 2, com o valor 1, com o valor 0. Quando chegar no 0 ele vai retornar 1 e aí ele vai desfazer essas voltas aí, fazendo a multiplicação de um pelo outro ali, até chegar no valor de 120. Vamos voltar aqui então. Bom, e através desse código que a gente acabou de ver, rodando, você conseguiu entender o que é recursividade? Mas eu quero deixar aqui uma observação, tá? Todo cuidado é pouco na hora da gente criar uma função recursiva. A primeira coisa a se providenciar é o critério de parada, que no nosso caso foi aquele if perguntando se n era igual a 0 para retornar 1. Pois isso impede que a função se chame infinitas vezes. Tá? E nesse caso você acabou com a máquina ali, acabou com a memória. Então, muito cuidado aí na hora de criar funções recursivas, tá? Bom, e por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender Programação do Absoluto Zero. Tá? Ele está gratuito aí por tempo limitado e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá? Antes de mais nada, eu vou te dar um aviso aqui para ninguém ficar me mandando e-mail mal educado depois. Tá? O livro não vai te ensinar a programar, entendeu? Não vai te ensinar a programar. Tá? Ele vai te dar dicas aí, coisas que você precisa ter e fazer para aprender a programar de um jeito mais rápido e profissional. Alexa, abra a palavra, os sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e dá um joinha no aproveite vídeo, para se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar ativa as notificações para ficar sabendo das novidades. Quando um novo vídeo sair. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!